compreensões. Que os russos tivessem acesso ao material alienígena e que os alienígenas usassem sua superioridade tecnológica para invadir a Terra. Segundo Corso, um simples arquivo de aço guardava materiais extraordinários recolhidos do desastre de Roswell. Um pedaço de pano metálico hiperresistente que Corso afirmou ter protegido a tripulação alienígena em sua espaçonave. Um tubo que parecia emitir um raio de luz vermelha. Corso imaginava que pudesse ser um instrumento cirúrgico ou uma arma. Uma coroa alienígena que, segundo relatórios militares, pode ter sido usada para transmitir pensamentos ou para controlar a espaçonave. Um conjunto de circuitos impressos em miniatura. Talvez um microcircuito pré-fabricado. Um fio flexível, em cujo interior podia haver transmissão de luz. E uma lente que permitia enxergar no escuro, supostamente tirada do olho de um dos alienígenas. Para entender melhor o conteúdo do arquivo de aço, Corso disse ter mergulhado nos documentos secretos do governo que reportavam tecnologias supostamente encontradas em Roswell. Segundo os relatórios que Corso alegou ter lido, alguns dos mais ilustres cientistas do mundo, homens como Wernher von Braun e Robert Oppenheimer, tiveram acesso ao local da queda em Roswell. Corso teria recebido autorização do general Trudeau para reunir uma equipe de elite. Eu poderia colocar quem eu quisesse nessa equipe, engenheiros, cientistas. Eu disse que colocaria até alemães. Eu disse que poria 1 ou 2 alemães, além dos cientistas americanos. Corso afirmou que, com base em sua leitura atenta dos relatórios de Roswell, ele desenvolveu uma teoria própria sobre o funcionamento das naves alienígenas. Corso disse que a espaçonave tinha meios de saltar. Ela não voava normalmente de um lugar a outro, ela pulava. Ele disse que isso era claro, que havia uma onda ao redor da nave que permitia, de algum modo, que ela fosse não uma espaçonave, mas uma máquina do tempo. A razão disso é que, para viajar às enormes distâncias que a nave viajava, ela devia deixar o que conhecemos em física por contínuo, espaço-tempo. A nave o deixava em um ponto e reaparecia a seguir em outro. As notas pessoais de Corso detalham seus conceitos. Corso especula que a nave era pilotada por uma interface de controle da mente ajustada ao crânio alienígena. Ao comparar a coroa com os desenhos do cérebro dos alienígenas, parece haver pontos de coincidência entre receptores na coroa e partes do cérebro. Com sua pesquisa terminada, Corso se declarou pronto para a próxima fase, a distribuição. Ele passaria a tecnologia alienígena que alega ter recolhido de Roswell a certos fornecedores para seu desenvolvimento. Tentem imaginar o que aconteceria se uma astronave tivesse caído na Terra e contivesse uma tecnologia fabulosa e alguém como Corso a entregasse a laboratórios de pesquisa pedindo que explicassem seu funcionamento. O resultado, segundo Corso, levaria a uma completa reconfiguração das mais avançadas tecnologias do mundo. No início dos anos 60, o poderio militar americano estava direcionado para a Guerra Fria e o tenente-coronel Philip Corso queria trazer a tecnologia alienígena de Roswell para o cenário. No final do verão de 1961, ele afirmou ter contatado laboratórios militares de pesquisa bélica sobre os artefatos alienígenas.
Os laboratórios do Exército também tinham cientistas civis em quem confiavam para lidar com materiais secretos. Phil Corso ficou à vontade em trabalhar com esses laboratórios e com cientistas civis, porque os laboratórios se responsabilizariam por tudo. Havia nos Estados Unidos inúmeros laboratórios de alta tecnologia onde cientistas civis trabalhavam em projetos militares ultra secretos. Los Alamos, que viu nascer o projeto Manhattan, é talvez o mais famoso. Mas em 1961, Fort Belvoir, na Virgínia, trabalhava silenciosamente em um projeto de uma década para desenvolver a chamada visão noturna. Corso afirmou ter sido esse o primeiro laboratório ao qual submeteu a tecnologia alienígena. Para reverter a tecnologia dessas coisas adequadamente, ele não poderia ir a uma oficina qualquer. Ele teve de ir aonde alguém entenderia aquela tecnologia. Segundo Corso, as testemunhas oculares de Roswell reportaram que a nave alienígena tinha uma tecnologia de intensificação de imagem. Se alguém entrasse na nave e olhasse para fora, o mundo pareceria brilhante como o dia, mesmo à noite. Ainda segundo ele, uma lente retirada do olho de um dos alienígenas tinha a propriedade de intensificar a luz. Ninguém sabia como as duas coisas se relacionavam, mas ele sabia de seu valor potencial. No fim do verão de 1961, Corso ajudou os cientistas de Fort Belvoir ao mostrar-lhes a lente alienígena de intensificação da luz e possivelmente outras tecnologias de luz da nave de Roswell. Apesar de acharmos que há uma clara linha de desenvolvimento desse tipo de tecnologia remontando à Segunda Guerra Mundial, essa tecnologia explodiu geometricamente a partir dessa época. Mas isso poderia ser atribuído à tecnologia recolhida em Roswell, como queria Corso? Segundo ele, poderia. Corso admitiu não ter sido capaz de desenvolver a interface de controle da mente dos alienígenas. A teoria dele é que ela funcionava somente no cérebro deles. Mas esse revés momentâneo, disse ele, não impediu o desenvolvimento de outro artefato de Roswell, um circuito impresso de desenho misterioso. Nós obtivemos também um chip calcinado pequeno, talvez de 2 centímetros quadrados, com 2 fios que saíam e outra pequena incisão com fios. Isso veio de Roswell. Nós não conhecíamos bem a função dos circuitos integrados, mas suspeitávamos que fossem circuitos elétricos. Corso afirmou ter levado os objetos aos laboratórios Bell que haviam desenvolvido os transistores 14 anos antes. Ele disse que os cientistas da Bell puderam analisar e depois recriar o microchip alienígena. O que haveria se algo assim acontecesse? Bem, o que haveria é que em muito pouco tempo o mundo seria radicalmente transformado. Não há dúvida de que depois do desenvolvimento do circuito integrado no início dos anos 60, o mundo se transformou. Aparelhos eletrônicos, de telefones celulares a computadores laptop se tornaram realidade. Corso alegou que o suposto microchip de Roswell ficou danificado pelo desastre. Mas em seu poder havia outro objeto alienígena, cujo funcionamento parecia perfeito. Através dos relatórios, ele sabia que quando se apontava esse raio, ele causava queimaduras à superfície do objeto visado. Corso disse ter lido nos relatórios militares secretos que o artefato de Roswell, aparentemente capaz de abrir buracos em paredes, era uma espécie de ferramenta de corte, talvez usada em cirurgias. Na Hughes Aircraft do final dos anos 50 ao início dos anos 60, pesquisadores trabalharam no que viria a ser o primeiro aparelho de localização e mira a laser de aviões militares. Os engenheiros encontraram obstáculos na tentativa de criar um aparelho prático. Mas quando Corso mostrou a ferramenta de corte alienígena, os problemas acabaram.
O processo se acelerou após 1960 porque as pessoas imaginaram novos modos de fazer lasers. E isso trouxe avanço à ciência e à engenharia. O arquivo de aço de Corso continha ainda outro tesouro vindo de Roswell. Eram tubos de vidro. Eles emitiam luzes de diferentes cores. Eles foram mandados aos laboratórios Bell. A partir disso, deu-se um dos maiores avanços, creio que resultaram na atual fibra óptica. Muitos pesquisadores de OVNIs teorizam que a espaçonave não tinha fiação, porque em seu lugar foram usados cabos de fibra óptica. Transmitir informações através da luz não era uma tecnologia nova. Ela datava da época de um pioneiro do telefone, Alexander Graham Bell, que fez um experimento com um aparelho chamado fotofone em 1880. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, mas naquela época, cientistas sérios acharam a invenção do fotofone mais impressionante do que a do telefone. O fotofone era um modo de transmitir um sinal de voz sobre um raio de luz. As pesquisas de Corso sugeriam que a transmissão de dados pela luz falhara porque os cientistas não podiam fazer um raio de luz contornar uma curva. Mas Corso afirmava que o artefato de Roswell podia conter a resposta. Eles viram aquela primeira fibra de vidro, surpresos de a luz fazer uma curva. Como a luz podia fazer uma curva? Depois concluíram que a razão era porque a fibra estava encapada. A capa foi a descoberta-chave para fazer as fibras ópticas funcionar. Apesar de a fibra óptica só ser usada em larga escala nos anos 70, pesquisadores de OVNIs acreditam que a capa do artefato alienígena, uma cobertura externa que conduzia a luz pela fibra, tornou possível o avanço dessa tecnologia na Terra. Corso também disse ter examinado curiosas fibras superfortes que os relatórios militares dizem vir dos uniformes de voo dos alienígenas. O que me surpreendeu naquele tecido foi a trama, que não se podia cortar nem com uma navalha. Mas eram fibras. Em seu livro, Corso oferece uma teoria sobre a composição das fibras dos uniformes alienígenas. O corpo dos alienígenas, ou sua parte mais vulnerável, era protegido de energias que deviam ser incríveis, pela enorme resistência do tecido, que de algum modo formava um escudo. Corso disse também que eles não vestiam os uniformes, que pareciam entranhados na pele, que vinham de dentro como um casulo. Segundo Corso, ele se perguntou se essas superfibras poderiam se transformar em um escudo à prova de balas para uso policial e militar. Corso disse que o exército tentou levar o tecido à Universidade do Colorado para tentar reproduzir essa tecnologia. Os anos 60 viram grandes avanços em tecidos hiperresistentes com a tecnologia dos polímeros, um tipo de molécula que Corso disse estar presente no tecido alienígena. Em 1965 foi inventado o Kevlar, tecido que seria usado em coletes à prova de bala. Outra evidência, segundo Corso, do impacto da tecnologia alienígena. Não há como negar que o período em que Corso trabalhou no Pentágono coincide com um período de rápido crescimento tecnológico dos Estados Unidos. Os defensores de Corso dizem que a tecnologia alienígena teve seu papel, mas outros veem as coisas de modo muito diferente. Em seu best-seller, O Dia Depois de Roswell, o tenente-coronel Philip Corso afirmou que a tecnologia alienígena obtida em Roswell foi por ele introduzida na agenda tecnológica do exército americano. Mas outros dizem que o salto científico dos anos 60 não foi dado por um herói, e muito menos com a ajuda alienígena.
É bom pensar em um herói que nos leva a um novo mundo tecnológico aprendido com discos voadores. Parece ótimo. Mas eu trabalhei em muitos campos de pesquisa e desenvolvimento e sei que não é assim que funciona. Em um programa de avião com propulsão nuclear, empregamos para invadir a Terra. Segundo Corso, um simples arquivo de aço guardava materiais extraordinários recolhidos do desastre de Roswell. Um pedaço de pano metálico hiperresistente que Corso afirmou ter protegido a tripulação alienígena em sua espaçonave. Um tubo que parecia emitir um raio de luz vermelha. Corso imaginava que pudesse ser um instrumento cirúrgico ou uma arma. Uma coroa alienígena que, segundo relatórios militares, pode ter sido usada para transmitir pensamentos ou para controlar a espaçonave. Um conjunto de circuitos impressos em miniatura. Talvez um microcircuito pré-fabricado. Um fio flexível, em cujo interior podia haver transmissão de luz. E uma lente que permitia enxergar no escuro, supostamente tirada do olho de um dos alienígenas. Para entender melhor o conteúdo do arquivo de aço, Corso disse ter mergulhado nos documentos secretos do governo que reportavam tecnologias supostamente encontradas em Roswell. Segundo os relatórios que Corso alegou ter lido, alguns dos mais ilustres cientistas do mundo, homens como Wernher von Braun e Robert Oppenheimer, tiveram acesso ao local da queda em Roswell. Corso teria recebido autorização do general Trudeau para reunir uma equipe de elite. Eu poderia colocar quem eu quisesse nessa equipe, engenheiros, cientistas. Eu disse que colocaria até alemães. Eu disse que poria 1 ou 2 alemães, além dos cientistas americanos. Corso afirmou que, com base em sua leitura atenta dos relatórios de Roswell, ele desenvolveu uma teoria própria sobre o funcionamento das naves alienígenas. Corso disse que a espaçonave tinha meios de saltar. Ela não voava normalmente de um lugar a outro, ela pulava. Ele disse que isso era claro, que havia uma onda ao redor da nave que permitia, de algum modo, que ela fosse não uma espaçonave, mas uma máquina do tempo. A razão disso é que, para viajar às enormes distâncias que a nave viajava, ela devia deixar o que conhecemos em física por contínuo, espaço-tempo. A nave o deixava em um ponto e reaparecia a seguir em outro. Avanços, creio que resultaram na atual fibra óptica. Muitos pesquisadores de OVNIs teorizam que a espaçonave não tinha fiação, porque em seu lugar foram usados cabos de fibra óptica. Transmitir informações através da luz não era uma tecnologia nova. Ela datava da época de um pioneiro do telefone, Alexander Graham Bell, que fez um experimento com um aparelho chamado fotofone em 1880. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, mas naquela época, cientistas sérios acharam a invenção do fotofone mais impressionante do que a do telefone. O fotofone era um modo de transmitir um sinal de voz sobre um raio de luz. As pesquisas de Corso sugeriam que a transmissão de dados pela luz falhara porque os cientistas não podiam fazer um raio de luz contornar uma curva. Mas Corso afirmava que o artefato de Roswell podia conter a resposta. Eles viram aquela primeira fibra de vidro, surpresos de a luz fazer uma curva. Como a luz podia fazer uma curva? Depois, concluíram que a razão era porque a fibra estava encapada. A capa foi a descoberta-chave para fazer as fibras ópticas funcionar. Apesar de a fibra óptica só ser usada em larga escala nos anos 70, pesquisadores de OVNIs acreditam que a capa do artefato alienígena, uma cobertura externa que conduzia a luz pela fibra, tornou possível o avanço dessa tecnologia na Terra.
Corso também disse ter examinado curiosas fibras superfortes que os relatórios militares dizem vir dos uniformes de voo dos alienígenas. O que me surpreendeu naquele tecido foi a trama, que não se podia cortar nem com uma navalha. Mas eram fibras. Em seu livro, Corso oferece uma teoria sobre a composição das fibras dos uniformes alienígenas. O corpo dos alienígenas, ou sua parte mais vulnerável, era protegido de energias que deviam ser incríveis, pela enorme resistência do tecido, que de algum modo formava um escudo. Corso disse também que eles não vestiam os uniformes, que pareciam entranhados na pele, que vinham de dentro como um casulo. Segundo Corso, ele se perguntou se essas superfibras poderiam se transformar em um escudo à prova de balas para uso policial e militar. Corso disse que o exército tentou levar o tecido à Universidade do Colorado para tentar reproduzir essa tecnologia. Os anos 60, talvez um microcircuito pré-fabricado. Um fio flexível, em cujo interior podia haver transmissão de luz. E uma lente que permitia enxergar no escuro, supostamente tirada do olho de um dos alienígenas. Para entender melhor o conteúdo do arquivo de aço, Corso disse ter mergulhado nos documentos secretos do governo que reportavam tecnologias supostamente encontradas em Roswell. Segundo os relatórios que Corso alegou ter lido, alguns dos mais ilustres cientistas do mundo, homens como Wernher von Braun e Robert Oppenheimer, tiveram acesso ao local da queda em Roswell. Corso teria recebido autorização do general Trudeau para reunir uma equipe de elite. Eu poderia colocar quem eu quisesse nessa equipe, engenheiros, cientistas. Eu disse que colocaria até alemães. Eu disse que poria 1 ou 2 alemães, além dos cientistas americanos. Corso afirmou que, com base em sua leitura atenta dos relatórios de Roswell, ele desenvolveu uma teoria própria sobre o funcionamento das naves alienígenas. Corso disse que a espaçonave tinha meios de saltar. Ela não voava normalmente de um lugar a outro, ela pulava. Ele disse que isso era claro, que havia uma onda ao redor da nave que permitia, de algum modo, que ela fosse não uma espaçonave, mas uma máquina do tempo. A razão disso é que, para viajar às enormes distâncias que a nave viajava, ela devia deixar o que conhecemos em física por contínuo, espaço-tempo. A nave o deixava em um ponto e reaparecia a seguir em outro. As notas pessoais de Corso detalham seus conceitos. Corso especula que a nave era pilotada por uma interface de controle da mente ajustada ao crânio alienígena. Ao comparar a coroa com os desenhos do cérebro dos alienígenas, parece haver pontos de coincidência entre receptores na coroa e partes do cérebro. Com sua pesquisa terminada, Corso se declarou pronto para a próxima fase, a distribuição. Ele passaria a tecnologia alienígena que alega ter recolhido de Roswell a certos fornecedores para seu desenvolvimento. Tentem imaginar o que aconteceria se uma astronave tivesse caído na Terra e contivesse uma tecnologia fabulosa com 2 fios que saíam e outra pequena incisão com fios. Isso veio de Roswell. Nós não conhecíamos bem a função dos circuitos integrados, mas suspeitávamos que fossem circuitos elétricos. Corso afirmou ter levado os objetos aos laboratórios Bell que haviam desenvolvido os transistores 14 anos antes. Ele disse que os cientistas da Bell puderam analisar e depois recriar o microchip alienígena.
O que haveria se algo assim acontecesse? Bem, o que haveria é que em muito pouco tempo o mundo seria radicalmente transformado. Não há dúvida de que depois do desenvolvimento do circuito integrado no início dos anos 60, o mundo se transformou. Aparelhos eletrônicos, de telefones celulares a computadores laptop, se tornaram realidade. Corso alegou que o suposto microchip de Roswell ficou danificado pelo desastre. Mas em seu poder havia outro objeto alienígena, cujo funcionamento parecia perfeito. Através dos relatórios, ele sabia que quando se apontava esse raio, ele causava queimaduras à superfície do objeto visado. Corso disse ter lido nos relatórios militares secretos que o artefato de Roswell, aparentemente capaz de abrir buracos em paredes, era uma espécie de ferramenta de corte, talvez usada em cirurgias. Na Hughes Aircraft do final dos anos 50 ao início dos anos 60, pesquisadores trabalharam no que viria a ser o primeiro aparelho de localização e mira a laser de aviões militares. Os engenheiros encontraram obstáculos na tentativa de criar um aparelho prático. Mas quando Corso mostrou a ferramenta de corte alienígena, os problemas acabaram. O processo se acelerou após 1960 porque as pessoas imaginaram novos modos de fazer lasers. E isso trouxe avanço à ciência e à engenharia. O arquivo de aço de Corso continha ainda outro tesouro vindo de Roswell. Eram tubos de vidro. Eles emitiam luzes de diferentes cores. Eles foram mandados aos laboratórios Bell. A partir disso, deu-se um dos maiores avanços, creio que resultaram na atual fibra óptica. Muitos pesquisadores de OVNIs teorizam que a espaçonave não tinha fiação, porque em seu lugar foram usados cabos de fibra óptica. Transmitir informações através da